meus amigos, Deus abençoe você, seja muito bem-vindo. É bom demais ter você conosco em nosso programa Saúde e Fé. O programa que tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui a gente vai conhecendo como funciona o nosso organismo e vamos recebendo de especialistas aquelas dicas fantásticas, extraordinárias, que vão nos ajudar a cuidar ainda mais da nossa saúde. E no programa de hoje vamos conversar com a doutora Raquel Usne, ela é dentista, e o tema aparelhos ortodônticos. Será que toda pessoa pode usar? Quando é que é recomendado esses aparelhos em nossa saúde dentária, saúde bucal? Tudo isso e muito mais, que teremos também o nosso momento de oração, nosso momento musical, dicas de saúde aqui em nosso programa Saúde e Fé. O nosso repórter Fábio Bertolozzi preparou uma matéria, nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com a doutora Raquel sobre aparelhos ortodônticos. Fábio, é com você. O Brasil concentra o maior número de dentistas no mundo. 19% dos profissionais estão em nosso país. Mas como anda a saúde bucal do brasileiro? Uma medida simples como a adição de flúor no tratamento da água tem ajudado a diminuir o número de cáries na população, principalmente entre as crianças com até 12 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, esta simples solução elevou em 31% para 44% o índice de jovens desta faixa etária sem nenhum dente cariado. Por outro lado, é bem verdade que os atendimentos cresceram 230% nos últimos 5 anos, segundo a Agência Nacional de Saúde. Entretanto, 88% da população ainda não tem nenhum tipo de assistência odontológica. Além das cáries, outros problemas afetam a saúde bucal, como a gengivite e o tártaro. Sem falar no temido bruxismo, que atrapalha o sono de muita gente. Mas nossos dentistas estão prontos para tudo. A ortodontia, responsável pelos aparelhos corretivos, evoluiu rapidamente na última década. E o que falar então das próteses? Hoje, elas existem para todos os tipos de bolsos e de problemas. E nós estamos começando o nosso quadro Entrevista da Semana aqui em nosso programa Saúde e Fé. E hoje um tema muito interessante, aparelhos ortodônticos ou ortodônticos. E uma grande especialista nós convidamos para falar sobre o assunto. Trata-se da doutora Raquel Usne, dentista, especialista em ortodontia e odontopediatria, além de diretora da Associação Brasileira de Saúde e dos Seminários Odontológicos Latino-Americanos. Recentemente, ela participou de um congresso internacional de odontologia na República Dominicana, onde ministrou uma palestra. Portanto, hoje, mais do que nunca, é um programa internacional. Se tem alguém que entende do assunto, está aqui hoje. Doutora Raquel, seja muito bem-vinda. Que alegria recebê-la hoje nos estúdios do nosso programa Saúde e Fé, doutora. Muito obrigada. Primeiramente, Frei, eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês, porque assim é muito gratificante a gente poder transmitir para as outras pessoas o conhecimento que Deus me proporcionou sobre odontologia e ortodontia. Muito obrigada. E se emocionou, gente, se emocionou em dizer isso, que maravilha. Eu que fico muito feliz, doutora, porque eu imagino que vocês, médicos, especialistas, têm uma grande vontade e o fazem no consultório cada vez que vão lá atender alguém para explicar como funciona, o que é uma arcada dentária, o que é o dentinho, enfim. Imaginem fazendo isso no programa em rede nacional. É muito importante, portanto, sim, seja muito bem-vindo, doutora. Obrigada. Estou muito feliz. Ô, doutora, para a gente começar, a gente viu aí nosso repórter Fábio que trouxe essa matéria, obrigado, Fábio. Ô, doutora, vamos falar um pouquinho assim, quem não quer ter um sorriso bonito? Quem não gosta de ter um sorriso bonito, enfim, quais são os cuidados básicos que a gente tem que ter com o nosso dente, doutor? Bom, os cuidados básicos é primeiro a saúde do dente. Antes da estética, a gente tem que se preocupar com a saúde. E o que envolve a saúde do dente? Envolve você evitar a formação de cárie,
A cárie, ela começa 10 minutos depois que você comeu ou bebeu alguma coisa. Isso não interessa se o alimento é doce ou se ele é salgado, se é líquido ou sólido, todos os alimentos dão cárie. Então é muito importante, depois que você comer ou beber alguma coisa, escovar antes de dar 10 minutos. Esse é o primeiro passo, o segredo fundamental da odontologia. E os outros, doutora, sim? Os outros, depois que cárie, você já está evitando, já está escovando dentro desse tempo. Então, o que é preciso a gente ver? Se o seu encaixe está adequado, se a sua arcada dentária ela está adequada. Doutora, a senhora falou da escovação. Quantas vezes por dia é o ideal? O ideal... A pessoa está lá, almoçou, vai lá 10 minutinhos, enfim, vai lá escovar, né? Às vezes nem dá 10 minutinhos, às vezes um tempo é maior, enfim. Tá lá, comeu e tá lá numa reunião e fica lá meia hora conversando, enfim, já passou os 10 minutinhos. Mas assim, quantas vezes por dia que a gente tem que fazer o hábito, o uso da escovação, doutora? A recomendação ideal é que após cada alimentação ou após cada ingestão de líquido, seja feita a higiene. É lógico que a gente sabe que às vezes no dia a dia corrido, às vezes isso é inviável. Então, a hora que você conseguir, saiu da reunião, você vai lá, faz a escovação. Quando a gente fala escovação, higiene, na verdade, não é só escovação. O ideal é fio dental, escovação e uma solução para bochecho. Porém, a higiene, assim, primordial que a gente tem que fazer depois do jantar, a última alimentação diária. Digamos, a mais importante é aquela que você faz antes de dormir. Sim, exatamente, porque durante a noite tá tudo em repouso, a gente secreta menos saliva, não tem movimento de lábio e língua que faz uma autolimpeza durante o dia. Então, à noite, a língua está em repouso, não tem saliva e você vai ficar 8 horas com aquele alimento fermentando se você não fizer essa escovação. Essa é a principal. Se tiver que escolher uma... teria que ser antes de dormir. Agora, doutor, quanto tempo que eu tenho que ir lá pegar a escovinha e eu tenho que pensar dentinho por dentinho, dentinho por dentinho, para cima, para baixo, para lá, para... Quanto tempo mais ou menos que eu tenho que ficar diante do espelho lá com a escovinha na boca? O correto, o tamanho, a cabeça da escova, ela abrange mais ou menos 2 dentes, né? O correto, tem uma técnica assim que é a mais difundida, é você fazer 20 círculos a cada 2 dentes. Fez 20 círculos, passa para mais 2. E você vai de 20 em 20 círculos escovando toda a sua arcada. Tá? A parte que a gente mastiga é vai e vem, 10 vezes vai e vem. Não pode esquecer de escovar as costas do dente, que é o lugar onde forma mais tártaro. Tem que fazer movimentação circular com a escova nessa região. Não tem um tempo determinado, mas tem esses movimentos. Agora, enxague bucal também é bom? Sim, enxaguante bucal é língua ótimo. também tem que lavar, tem que limpar? Tem. A língua, a principal causa de mau hálito é o depósito de placa bacteriana na língua, porque a língua ela é cheia de reentrâncias, né? Claro. Então, se a gente esquecer de escovar a língua, há uma chance grande de pessoa está em reunião, doutora, eu estou falando do dia a dia, né? Já aconteceu comigo. Está em reunião, você está em trânsito, você está lá e almoça e vai direto para a reunião, ou isso e aquilo. Aí você tem aí um chicletinho básico, né? De aqueles, né? Aqueles não limpam em nada, pelo contrário, só vão dar um sabor diferente à boca, é isso? Na verdade, se for um chiclete, uma goma de mascar sem açúcar, se você não tem como escovar, não tem como. É melhor mascar os chicletes do que não usá-lo, entendeu? Então ele ajuda sim. Mas o ideal sempre é a escovação. Sim, isso é só numa urgência, isso não, pelo amor de Deus. Eu fiz questão de trazer esse tema assim, dos cuidados básicos, porque a gente vai agora entrar no tema de hoje, que é o aparelhos ortodônticos, onde você já viu a matéria que nosso amigo Fábio trouxe. Doutora, quando é que a gente pode usar um aparelho? A pessoa já nasce com a arcada dentária. O dentinho nasce torto, de repente assim. Uns acham que é bonitinho, enfim. A pessoa se incomoda com aquilo. Já pode procurar um aparelho, doutora? Tem algumas indicações quando, por exemplo, a criança tem o queixo muito grande. A partir dos 5 anos de idade, a gente já pode entrar com o aparelho. Não é o aparelho que tem quadradinho, que tem bracket. É um aparelho dentro da boca, um aparelho expansor, para corrigir o tamanho do osso. Porque quando a gente detecta na criança, o problema ainda não é dentário, é um problema ósseo. Então, a gente trabalha dos 5 aos 12 com a ortopedia. A gente corrige a adequação do tamanho do osso da maxila com o tamanho do osso da mandíbula. Doutora Raquel,
muita gente está acompanhando o programa assim, dente é bom para mastigar, tá mastigando, tá bom. Muitas pessoas chegam nessa conclusão. Mastigou, tá bom, tá cumprindo a função dele, tá, então não importa se é torto, se é direito, enfim. Então, muita gente diz, eu vou usar aparelho, isso aí é coisa de frescura demais. Usar um aparelho é frescura, doutora? Não. Então vamos esclarecer. Muitas pessoas, né, muitos leigos na odontologia acham que o aparelho é só para corrigir a estética do dente. O aparelho não é para corrigir só a estética do dente. Na verdade, a principal função do aparelho é corrigir o encaixe dentário. Okay. Porque se você não tem o encaixe adequado, então o primeiro passo da digestão, que é triturar alimento e mastigar, você não está fazendo corretamente, o seu encaixe não está legal. Aí, essa pessoa vai ser candidata a ter uma gastrite, um intestino preguiçoso, dor muscular na face, dor de cabeça, desgaste dentário, a gengiva, ela traciona, a fala fica alterada. Então, a função principal do aparelho é devolver para o dente a função adequada do dente, que é falar e mastigar. A estética, por tabela, melhora, mas não é o foco principal da ortodontia. O que ela falou é muito importante, essa questão dos cuidados, mas ela falou de um assunto muito interessante, triturar o alimento. Muita gente tem o hábito, pela ansiedade, pela cultura, enfim, de colocar um pedaço sólido na boca e dar uma disfarçada que mastigou e já engolir. Sabe que você fizer isso, sabe quem está prejudicando? O teu estômago, né? O teu aparelho digestivo está sendo prejudicado, porque o dente tem essa função de mastigar, de triturar o alimento, para ele levar trabalhado, para ele entrar trabalhado no teu sistema digestivo. Porque senão vai dar trabalho para o teu estômago, enfim, vai ser mais complicado. Estou certo, doutora? Sim, tá toda a razão. E quanto tempo, quanto ideal, claro que vai depender do alimento, se você está comendo um mingau, você não vai mastigar 30 vezes, né? Mas assim, vai depender, mas se é o ideal, quando está comendo um pedaço de carne, por exemplo? Em média, de 20 a 30 mastigações. Esse é o ideal. Ok, porque tem que mastigar bem para ajudar os outros órgãos que lá na frente vão ter trabalho, como a senhora disse. Né? Exatamente. A senhora está falando que teve lá em República Dominicana, né, um evento internacional. O que, digamos assim, foi participar de um congresso, ministrou palestra? Por que isso foi tão importante, doutora? Eu queria que a senhora falasse dessa experiência. Sim, foi um congresso muito interessante, porque além da gente poder transmitir os conhecimentos de odontologia, dando conferências, todos os conferencistas internacionais, eles foram convidados a doar um dia de serviço, restabelecendo o sorriso de mulheres que tiveram os dentes quebrados pelo seu parceiro. Ou seja, violência doméstica. Exatamente. Então, é uma realidade grande isso, doutora? Infelizmente, a gente teve contato agora direto com essas mulheres e é uma realidade. Ou seja, é uma violência tão abrupta, tão forte que o parceiro, o homem lá, a primeira coisa que quer machucar são os dentes, né? Isso. Há, inclusive, muitas pesquisas que comprovam que o primeiro local onde o parceiro atinge a mulher na hora da agressão é a boca. Porque ele sabe que ele quebrando os dentes dela, ele vai baixar demais a autoestima. Ela vai ter vergonha de tirar foto, de sorrir. Então, ele consegue atingir a felicidade da mulher. Então, está aqui o nosso apelo, nosso programa Saúde e Fé, né? E nós levantamos essa bandeira da paz, né? Do diálogo, da compreensão, nada de violência, principalmente quando se trata assim daquele que é mais forte, do mais fraco. Agora, a senhora citou essa questão do dentro de casa. Mas assim a gente vê tanta pancadaria por aí, essas lutas, hoje é MMA, UFC, é pancadaria para todo lado, doutor, assim. Isso também, porque tem muita gente que tem o prazer de dar porrada, soco na boca. Isso também está prejudicando, por mais que não apareça naquele momento, mas está desestruturando a sua arcada dentária, doutor? O esporte, né, para quem pratica esporte, há protetores bucais, para cada esporte há o seu protetor bucal que vai proteger para aquela agressão que ele vai levar na hora do esporte. Então, quando o esportista não está usando o protetor adequado, que tem várias camadas do material correto, muitas vezes prejudica. Ok. Gente, olha o quanto nós estamos aprendendo hoje no Saúde e Fé sobre aparelhos ortodônticos. Eu vou ter que chamar o primeiro intervalo. Nesse bloco, nós aprendemos os cuidados, escovação, enfim, tudo com o nosso dentinho para ter aquele sorriso gostoso. Agora a gente vai entrar no mais específico,
aqueles dentes tortos, quando que é o uso de um aparelho, enfim. Inclusive, ela trouxe aqui nos estúdios vários modelos que a gente vai no próximo bloco mostrar para você e conversar sobre o assunto. Tá ficando bom o programa? Tá ou não tá? Claro que tá. Então nós vamos chamar o nosso intervalo. Na sequência temos muito mais saúde e fé para você. Estamos de volta com o nosso quadro Entrevista da Semana, hoje falando sobre aparelhos ortodônticos, recebendo aqui a doutora Raquel Usni. Ela é dentista, especialista em ortodontia e odontopediatria, além de diretora da Associação Brasileira de Saúde e dos Seminários Odontológicos Latino-Americanos. Como eu disse, ela já citou no bloco anterior, participou de um congresso na República Dominicana sobre esse assunto e constatou lá uma realidade muito cruel que muitas mulheres, por causa da violência doméstica, assim, muitos dentes, a estrutura dentária prejudicada. Doutora, a senhora trouxe aqui vários aparelhos. Vamos falar um pouquinho deles, nossos câmeras vão atrás aí, para a gente falar o quais são as indicações, na verdade, para o uso de um aparelho ortodôntico, doutor? Primeiro, para as pessoas entenderem, eu vou mostrar o que é o encaixe ideal. Okay. O encaixe ideal dos dentes é como se fosse uma caixinha de sapato. A maxila, que é a parte de cima, tem que estar um pouquinho mais para frente da mandíbula e ela não pode tampar demais o dente de baixo. Okay. Tem que cobrir apenas 1 milímetro. Todos então, os esse é o dentes encaixe têm que ideal. encaixar, hein? Sim, todos os dentes têm que encaixar. Não pode haver buraquinho entre os dentes. Okay. Esse é o encaixe ideal. Agora, se chega uma pessoa na clínica que ela tem esse encaixe, é como se a tampa tivesse muito larga para aquela caixa. Essa pessoa que tem esse encaixe, ela vai ter que usar aparelho porque ela não tritura alimento, não consegue mastigar desse jeito. Assim como o contrário também. Quando a tampa da caixa ela está muito pequena, a maxila está muito menor, para a mandíbula está desproporcional, também essa pessoa tem que usar aparelho. O que nesse saúde. caso aí, doutora, o que está acontecendo aqui no dente? A superior está retraída. Regulado. Isso, exatamente. Então não tem como essa pessoa mastigar. Interfere na fala, inclusive. Ela está mostrando, é bom que você está acompanhando, são várias estruturas dentárias e nessas estruturas dentárias, mostrou que é ideal, enfim, aí a necessidade de uso, da utilização de um aparelho ortodôntico, né? Vamos lá. Isso. Aí tem um outro caso também, esse todo mundo sabe que tem que usar aparelho, porque muitas pessoas acham que é para estética, que é quando os dentes eles estão tortos. Okay. Por que a pessoa tem esse encaixe? Provavelmente a pessoa puxou o tamanho do osso da mãe e o tamanho do dente do pai. Ah, então, entendi. Então é uma questão genética aí. Isso. O dente ele vai ficar muito grande para o osso. Okay. Então tá desproporcional. É como se eu pegasse um estojo que cabe 10 lápis e eu quisesse colocar 15. Okay. Não vão caber todos alinhados. Então essa pessoa também está indicada a corrigir os dentes com o aparelho. Papai e mamãe, então, por favor, combine-se antes de ter o neném, combine-se que o dentinho vai ser só de um só, tá? Para não ficar essa disparidade. Tem mais, doutora? Sim, agora o que eu queria mostrar para vocês, que é muito legal, é o que tem de novo na ortodontia. Tá? Antes do novo, doutora, assim, vamos falar assim, esses dentes, essas estruturas, a gente viu que são irregulares e necessitam. A pessoa pode ou não, ela é livre de escolher se quer ou não usar, ou continuar com esses, digamos assim, com esses defeitos de fábrica, né? Sim. Né? Defeitos de fábrica. Agora, quando a gente fala de aparelho ortodôntico, é aquele negocinho que a gente coloca, que gruda no dente, doutora? É só esse tipo, né? Não, hoje em dia a gente tem várias técnicas. Cada técnica tem essa indicação mais adequada. Mas o aparelho, assim, vamos lá, vamos mostrar de novo. O convencional é esse que tem os quadradinhos, que são os bractes, que são colados no dente. Pode segurar um pouquinho mais, que nossa câmera está... Então pode falar, doutora. Há um fio que passa pelos bractes e há essa borrachinha verde que é o elastique, que prende o fio no bract, no quadradinho. Esse é o aparelho convencional. Ok, agora isso aí, doutora. Lá no fundo, o nosso câmera pode buscar aí, tem o que vai apertando, doutora, assim, de tempos em tempos, vai apertando essa borrachinha para puxar o dente, como é que funciona? Na verdade, eu nunca usei, doutora. Sim, é uma dúvida que muitos clientes têm, o que é apertar? Apertar o aparelho, na verdade, é trocar o calibre do fio. Quando a gente troca o calibre do fio, então a pessoa sente o dente mais sensível, porque a gente está aumentando a ativação do aparelho. Apertar nada mais é do que colocar um fio mais grosso. Ah, não é um parafusinho que está lá atrás, que você vai esticando, ele vai puxando. Isso dói, doutora?
Nos primeiros 10 dias... É um desconforto. Há um desconforto. Porque incomoda. É um objeto estranho dentro de você, né? Sim, mas também quando tira, a musculatura já acostumou com o aparelho. Okay. A pessoa fala, nossa, eu tô sentindo que eu tô sem dente. Okay. Porque o músculo já se acostumou com aquele corpo estranho que ficou entre 1 ano e 3 anos. Doutora Raquel, todas as pessoas, por exemplo, têm contraindicação do nascimento à velhice? Hoje em dia... mesmo os adultos e os idosos, eles podem sim colocar aparelho. Inclusive tem uma pesquisa bem recente que saiu aqui no Brasil, numa revista de ortodontia, que o título era Aparelho fixo não é mais coisa só de adolescente. Okay. Porque hoje, no Brasil, 60% das pessoas que usam o aparelho são adultos. Okay. A maioria... É isso que eu ia perguntar, doutora, assim, não existe um desconforto, existe só essa técnica de ajuste? Porque a pessoa que é adulta, já perdia o tempo, já passou da idade, enfim, quer corrigir, mas não quer usar aquele negocinho ali na boca, porque vai chegar trabalho, enfim, vai ser motivo também de chacota, de gozação, porque está lá. Tem outra alternativa para a pessoa que queira corrigir a envergadura do dente sem esse tipo de aparelho? Sim, a gente tem um aparelho que está... Eu nem sabia disso, então, viu? Eu já puxei o tema, viu? Olha só, o bracket, aquele do aparelho convencional que é colado na frente, agora ele pode ser colado nas costas do dente. Isso, eu já gostei. Sim, esse é o aparelho lingual. Por que ele é chamado de aparelho lingual? Porque o bracket é colado na face do dente que é voltado para a língua. Okay. Então o aparelho ele fica mascarado, você vai corrigir a posição do seu dente e ninguém vai saber que você está usando o aparelho. Então a gente tem essa solução, tem as suas indicações, mas veio assim, tá bombando hoje no Brasil. Que maravilha, essa eu gostei, eu não conhecia, tá vendo? Você, em lugar de ficar por cima para mostrar e você fica desconfortável até mesmo, né, sem jeito, pode colocar por trás do dente, isso já é um grande recurso. E outra alternativa, doutor, tem mais um desenho aí. Se a técnica lingual não está indicada, a gente também pode utilizar o aparelho de safira. Que os brackets, os quadradinhos, em vez de ser metálicos, eles são de safira. Então, é um material translúcido, muito parecido com o dente, transparente, assim. Parecido com o dente. É uma ótima alternativa também para adulto, para adolescente que não quer usar o aparelho metálico. Doutora, o nosso dente ele é liso, né? A gente sabe que o nosso dente ele é liso e para escovar, para limpar é mais fácil. Com esses aparelhinhos ali, a escovação, você vai lá, tá almoçando, enfim... está comendo uma folha de alface e ficou lá presa. Tem que ter um cuidado muito mais forte, né, doutora? Sim, o aparelho, não tem como negar, ele junta mais sujeira, tá? Por isso que é protocolo de todo o tratamento ortodôntico, quando o paciente vai na clínica para o dentista ativar o aparelho, nós removemos fio, removemos elástico e fazemos uma profilaxia toda vez, porque realmente junta mais sujeira. Porém, com o aparelho lingual agora que fica nas costas, o adulto pode ir na sua reunião, pode ir na sua confraternização, vai comer, mesmo que fique alimento, não vai aparecer. Ok. Agora, e o processo de limpeza é o mesmo processo de uma escovação normal do dente? Sim, o processo é o mesmo, porém a gente tem alguns acessórios que facilitam. Para passar o fio dental, a gente tem uma agulhinha que chama passa-fio, que facilita você passar o fio dental. Também há uma escovinha específica para limpar entre os brackets. É basicamente o mesmo, porém a gente tem alguns acessórios que facilitam a vida da pessoa. O fato de ser essa técnica nova e interessante, essa por trás dos dentes, como é que é o nome? Aparelho lingual. Aparelho lingual. Não, a pessoa que está passando a língua não pode perfurar a língua também, doutora? Não, ou eles não são pontiagudos, não machucam? Sim, tem na verdade algumas regiões que são pontiagudas, porém a gente lança a mão de a gente faz algumas manobras para proteger. Por exemplo, há uma cera ortodôntica que a gente sempre dá para o cliente, para ele levar, para proteger se tiver alguma região incomodando. Também na clínica a gente coloca um material protetor fixo que troca cada vez que o cliente vai. Então existem algumas manobras sim que facilitam a não machucar a língua do cliente. Ok. Agora, doutora, mesmo utilizando esse aparelho, a pessoa não vai usar para a vida inteira. Qual mais ou menos o prazo? Tem algum tempo nisso, doutora? É quando o médico vai analisar o dentista e vai dizer, não, realmente agora está fora do... não precisa mais usar. Então, em média, os tratamentos ortodônticos, o tempo que você vai ficar com o aparelho fixo, ninguém fica menos do que 1 ano. O caso mais simples não fica menos do que 1 ano, porque a gente tem que fazer uma troca de fios.
E o caso mais complicado dificilmente passa de 3 anos. A média de 1 ano a 3 anos. Ninguém fica menos que 1 ano e ninguém fica mais do que 3 anos. A pessoa não precisa ter medo que colocando o aparelhinho vai amolecer o dente, vai perder o dente. Isso não existe. Não, porque como a pessoa vem... Hoje a gente tem o fio, aquele fio que eu mostrei no início, que vai nos brackets, esse fiozinho aqui, hoje em dia, ele é termoativado. O que significa fio termoativado? É uma tecnologia que a NASA desenvolveu, então o fio ele se ativa de acordo com o alimento que a pessoa come. Comeu alguma coisa quente, ele endurece. Comeu alguma coisa fria, ele amolece. Então vai fazendo uma autoativação. Então são forças leves que a cada alimentação o aparelho se ativa. Qual que é o benefício? A força é leve, dificilmente vai causar perda dentária. A pessoa tem que vir menos ao dentista. Ela vem em média entre 2 meses e 2 meses e meio. E mesmo assim responde mais rápido. Então tudo evoluiu. Então com essa evolução é muito seguro o tratamento ortodôntico hoje. É muito seguro, é muito valioso, doutora. Assim, é acessível também à população, doutora? Sim, pelo tempo de tratamento, ser de 1 ano a 3, então o que a gente faz, por exemplo, na nossa clínica? A gente vê o custo do tratamento e divide nesse tempo. Ok. Então tem condições. Sim, doutora, não é nada absurdo. Eu gostaria que a senhora olhasse para essa câmera, doutora, e desse a mensagem para quem está em casa, que está lá, sente que tem quer ter um sorriso bonito, mas sente constrangido porque tem um dentinho um pouco torto, assim. A pessoa que se animasse a procurar ajuda, pelo menos. Bom, tem 2 segredos que são muito importantes para todas as pessoas, as que precisam e as que não precisam de aparelho. O primeiro é você tentar escovar o seu dente depois de dar 10 minutos. Tentar evitar, deu 10 minutos, você já vai lá e já escova, assim você não vai ter cárie, não vai ter gengivite e a sua saúde vai estar garantida. O segundo segredo é a cada 6 meses você fazer uma profilaxia profissional e aí o dentista já vai, se você tiver algum problema, ele já vai ser detectado e quando é detectado no início é muito mais fácil, muito mais barato de você corrigir. Maravilha, gente. Foi uma aula hoje. Eu tenho certeza que você está até sorrindo, né? Como a gente diz, de orelha a orelha, né? De tantas explicações maravilhosas que hoje aprendeu aqui no programa Saúde e Fé. Eu tive a graça hoje de conversar com a doutora Raquel Usni, dentista, especialista em ortodontia e odontopediatria, além de diretora da Associação Brasileira de Saúde e dos Seminários Odontológicos Latino-Americanos. Esteve recentemente na República Dominicana, ministrou palestras e hoje veio aqui no nosso cenário, nossos estúdios, para falar sobre a necessidade e as vantagens de corrigir os dentes com aparelhos ortodônticos. Quem quiser entrar em contato, olha, eu tenho um e-mail, dom de dádiva, odontologia.com.br. Está na tela para você copiar. E tem um site também com fotos, enfim, com recursos, com explicações, www.domodontologia, tudo junto, domodontologia.com.br. Doutora Raquel, em nome do nosso programa Saúde e Fé, foi muito bom tê-la aqui. Tenho certeza que quem está em casa está aplaudindo, assim, porque, olha, a senhora é muito simpática, se comunica muito bem. Eu tenho certeza que quem está em casa está aplaudindo e gostou muito do programa. Se entrarmos em contato, a senhora volta para novos esclarecimentos, outros temas? Com certeza, com certeza. E se alguém em casa tiver alguma dúvida, a gente também está à disposição no e-mail. Pode mandar sua dúvida que a gente responde. A gente está à disposição, Frei. Eu quero agradecer de coração a sua vinda e ter trazido também essas amostras que eu tenho certeza que ilustrou ainda mais o nosso programa de hoje, viu? Muito obrigada. Que Deus abençoe. Parabéns pelo trabalho lindo que a senhora está fazendo, viu, querida? Muito obrigada.